Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar aqui uma questão teórica bem interessante que trata de correlações entre as ordens mundiais e as fases do capitalismo. Eu organizei dessa maneira a dúvida colocada lá no Forms. Olha só, vamos tratar primeiro das fases do capitalismo e depois a gente correlaciona essas fases com as ordens mundiais para tentar clarificar um pouco mais essa questão que realmente pode ser um pouco confusa. Vamos começar comentando sobre as fases do capitalismo. E tem duas fases importantes que a gente deve observar. A primeira delas é o capitalismo industrial, que começa a se desenvolver de maneira mais proeminente a partir da primeira revolução industrial. Essa revolução ocorre ali em meados do século XVIII na Inglaterra e vai ser caracterizada pelo uso da máquina a vapor no processo de produção, pelo uso do carvão mineral como principal insumo energético e também pela produção através de maquinários, ou seja, a maquinofatura, gerando então uma produção em larga escala para atender grandes mercados de massa. Já a outra fase vai ser conhecida como capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele se desenvolve a partir da segunda revolução industrial, ou seja, a partir de meados do século XIX, tudo bem? Então, de meados do século XIX em diante, a gente tem o capitalismo financeiro. Essa fase vai ser marcada pelo desenvolvimento de indústrias de maior tecnologia, pelo acirramento da concorrência por mercados e também por elevados investimentos por conta da crescente especialização produtiva e técnica. Nesse período também vai crescer muito o papel da ciência no processo de produção. Bom, de modo geral, o que a gente vai observar é que esse período vai ser caracterizado também por um aumento dos custos e das escalas de operação e de produção das empresas e um crescente papel dos bancos no financiamento do setor industrial. Por isso que esse período tem esse nome, capitalismo financeiro. Então é muito importante a gente correlacionar o capitalismo financeiro, apesar desse nome, financeiro, com a expansão da industrialização, em especial com a segunda revolução industrial. Agora é importante a gente correlacionar essas fases do capitalismo, principalmente o capitalismo financeiro, ao contexto de imperialismo. Olha só, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, ele vai surgir a partir da segunda revolução industrial, principalmente. Não existe uma data precisa que a gente possa estabelecer como o início do imperialismo, mas é um processo que vai estar muito vinculado, muito associado ao século XIX, particularmente meados ali do século XIX em diante. Aliás, uma das bases do imperialismo vai ser justamente a expansão dos domínios territoriais das potências europeias, justamente com o intuito de garantir recursos, principalmente matérias-primas, para sustentar a produção industrial, que era crescente lá na Europa, principalmente em países como a Inglaterra e a França, mas outros países também que estavam se industrializando. E outro ponto importante do processo de imperialismo era a expansão do mercado consumidor para essa produção industrial europeia, tudo bem? Então, esses dois pontos são fundamentais. Ou seja, o imperialismo ele realmente se relaciona diretamente às revoluções industriais, principalmente a segunda revolução industrial. E ele se relaciona diretamente também ao capitalismo financeiro, tudo bem? Todos esses fenômenos são fenômenos típicos do século XIX e também parte do século XX. E falta correlacionar tudo isso com as ordens mundiais. Basicamente, existem três ordens mundiais que são classificadas. A gente vai ter a ordem imperialista, que é típica ali de meados do século XIX até meados do século XX, que vai ser marcada por uma multipolaridade conflitante entre principalmente potências europeias, mas com a ascensão de alguns outros países, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar a ordem bipolar, que é basicamente a ordem da Guerra Fria, a ordem aí marcada por dois grandes polos de poder no mundo. Estados Unidos de um lado, representando o bloco de países capitalistas, e a União Soviética de outro, representando o bloco de países socialistas, e essa ordem vai durar até 1991, com a fragmentação e dissolução da União Soviética, começando então a nova ordem mundial, que vai começar ali no início da década de 90 e vai durar até os dias de hoje. Essa ordem é marcada por uma multipolaridade, principalmente econômica. Tudo bem? São basicamente essas três ordens mundiais que vão existir. Porque a maioria dos autores não vai estabelecer nenhuma classificação específica em termos de ordem mundial que seja anterior à ordem do imperialismo, lá do século XIX.
Tudo bem? O mesmo vale, por exemplo, para a divisão internacional do trabalho. A gente vai ter, por exemplo, a divisão internacional do trabalho antiga, ou antiga DIT, que está mais vinculada às grandes navegações, por exemplo. Depois a gente tem a DIT clássica, que está muito vinculada ao processo de revolução industrial, segundo a revolução industrial, industrialização pioneira dos países avançados. E depois a gente tem a nova DIT, que vai estar mais associada ao século XX e ao processo de industrialização de países periféricos. Tudo bem? Não existem classificações de DIT que sejam anteriores à chamada antiga DIT. Da mesma maneira, também de modo geral, a gente não vai encontrar classificações anteriores à ordem imperialista. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa dúvida e até mais!